Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 30. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na Epístola aos Hebreus. Nós estamos estudando acerca da fé. O autor aqui, ele faz questão de demonstrar que todos os santos do Antigo Testamento, eles agradaram a Deus pela fé, justamente para que aquela comunidade de hebreus que estavam sendo tentados a deixar a fé não fizesse isso. Hebreus 11, a partir do verso 30, diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aí, vamos orar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti em busca, Senhor, de iluminação. Nós viemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Sua palavra. Nos ajude a guardá-la no nosso coração. Nos ajude a praticar, Senhor, o que nós ouvimos. Nos ajude a viver, ó Deus, para a honra e para a glória do Seu nome. Tem misericórdia de nós, mais uma vez, Senhor, nessa noite, de maneira que nós possamos ouvir, compreender e praticar. Ó Senhor, eu te rogo, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me conceda a graça de anunciar a Sua mensagem. Que o Senhor possa me encher com o Espírito Santo, Senhor, para que eu de mim mesmo não diga nada, mas que eu diga tudo pelo poder do Espírito Santo. Que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale, para que o seu povo ouça, ó Deus. Porque eu sei que é assim que o Senhor sucedeu com os profetas. Eu sei que é nessa confiança que eu venho a Ti, ó Deus, te suplicar essa graça, de maneira que eu possa anunciar e que os irmãos possam receber essa palavra no coração. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa epístola aos Hebreus e nós estamos estudando sobre a natureza da verdadeira fé. Nós estamos vendo como que os homens viveram pela fé e estamos vendo aí vários exemplos de fé. O autor ele faz questão de colocar esses exemplos para que aquela comunidade de hebreus que estavam sendo tentada a desistir vissem que todos os santos do passado viveram pela fé e que não compensava abandonar a fé para voltar à prática do judaísmo. A fé era o caminho verdadeiro. Era pela fé que eles agradavam, que o homem pode agradar a Deus. Então o autor cita, desde Abel até aqui que nós estamos vendo, essa grande lista de profetas aqui, que todos esses viveram pela fé, que todos esses pela fé agradaram, obtiveram um bom testemunho de poder agradar a Deus. No capítulo 11, o autor ele foca unicamente no tema da fé. Não que nos outros capítulos ele não tratasse da fé, mas aqui ele foca unicamente na fé para demonstrar para os hebreus que estavam sendo tentados a deixar a fé, que era somente pela fé que era possível agradar a Deus. E que foi assim que todos os patriarcas, todos os profetas, todos os santos, todos os crentes do passado puderam agradar a Deus, que é pela fé.
pela confiança em Deus. Todos agradaram a Deus por confiar em Deus. Abel, Enoque, Noé, os patriarcas, Abraão, todos eles agradaram, confiaram em Deus, viveram pela fé em Deus. Hoje nós continuaremos a ver os exemplos que o autor vai citar de fé no Antigo Testamento. Ele cita os exemplos de fé que havia na lei, para que os hebreus pudessem ver que a fé era a única forma de agradar a Deus e não deixar a fé. Porque o contexto dessa carta era exatamente isso. Eles estavam sendo tentados a deixar a fé por causa da perseguição. Eles estavam sendo tentados a deixar a fé para voltar para a prática do judaísmo. E não convém, o autor escreve, né, nós vemos aqui no todo o seu argumento, que como que eles vão deixar o caminho certo para voltar para algo que não tem mais valor? Como que vocês vão deixar a fé se a base do judaísmo, que é Abraão, os patriarcas, Moisés, todos eles viveram pela fé? Nós tivemos o exemplo aqui de Moisés, né, que pela fé abandonou o Egito, abandonou o pecado, abandonou tudo para viver para a glória de Deus, porque contemplava a cidade que tem fundamento, contemplava a recompensa e contemplava o galardão. Então, se todos viveram pela fé para poderem agradar a Deus, como que eles estavam querendo deixar a fé para voltar àquilo que era ultrapassado, aquilo que já havia passado? Então, é nessa linha de pensamento que nós vamos dar início à exposição no nosso texto, dar início ao nosso estudo nesse texto. E nós vamos, eu coloquei aqui alguns pontos com relação acerca da fé, para que nós possamos entender melhor esse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de ver aqui é que a fé, ela opera o impossível. O primeiro testemunho que o autor dá da fé aqui, nós vemos algo impossível que for feito pela fé. Nós vemos aí no verso 30 que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Jericó era uma cidade que estava logo após o Jordão. Quando os israelitas vieram e atravessaram o Jordão, né, a Bíblia fala que a água, os sacerdotes foram primeiro na frente com a Arca da Aliança. Quando eles pisaram o pé na beira do Rio Jordão, as águas se partiram, né, a parte de cima tumultuou, parecendo uma grande represa, e a parte de baixo foi para que o povo passasse por meio ali do rio. E Jericó era a primeira cidade que havia. Então foi a primeira cidade a ser tomada pelos israelitas, foi a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade rodeada por uma grande muralha de mais de 7 a 10 metros de altura, de pedra maciça. Naquela época não construíamos como nós construímos hoje, que é de cimento e concreto. Naquela época era de pedra, né? Eles cortavam as grandes pedras, colocando em cima da outra, de maneira que pessoas podiam até morar por cima da muralha, como nós vemos que é o exemplo de Raabe, ela morava em cima dessa muralha, então era uma coisa gigantesca. E aqui nós vemos que pela fé de Josué e daquele povo, nós contemplamos um impossível. Eles rodearam a cidade durante 7 dias e no 7º dia a muralha cai. A muralha cai. Aqui não fala que teve nenhum esforço, que eles não esforçaram, fizeram nenhum esforço para derrubar a muralha, não empurraram, não lançaram tranqueiras, nada contra a muralha, mas ela caiu. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela opera milagres. E uma lição importante para nós é que pela fé nós podemos também derrubar as muralhas que parecem intransponíveis. Muitas vezes nós trombamos diante de situações das nossas vidas que parecem com muros que é impossível de vencer. Muitas vezes nós nos trombamos com tantas muralhas, né, que parecem ser impossíveis nas nossas vidas, impossíveis de ser derrubada, mas pela fé nós podemos derrubar essas muralhas. De que muralhas é essa que eu estou falando? Uma das muralhas mais difíceis, né, de nós podermos passar por ela, derrubar, é o próprio pecado. O pecado é uma das muralhas mais difíceis de ser transponíveis, é uma das muralhas mais difíceis de nós derrubarmos, né? O pecado é uma muralha difícil, a ira, muitas vezes, que nós temos no coração, parece que é um muro que nós não conseguimos nos viver livres dele, é um muro que nós não conseguimos derrubar de jeito nenhum. A ira, a falta de perdão, né? Parece que é um muro que você não consegue passar.
Você não consegue dar o perdão para alguém, você não consegue perdoar alguém. Parece que tem um muro que te impede, uma muralha que te impede. Mas pela fé a Bíblia fala que essas muralhas podem cair. Nós vemos aqui a falta de perdão, a mentira também. Tem pessoas que não conseguem se ver longe da mentira, que não conseguem deixar de enganar, que não conseguem deixar de falar acerca da mentira. São muros que parecem intransponíveis, que nós não conseguimos vencer. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que o autor está dizendo, é que não é impossível vencer essas muralhas, porque elas podem cair pela fé. A imoralidade sexual é um muro, a pornografia também é um muro que as pessoas têm muita dificuldade de vencer, os xingamentos, né, as palavras torpes que saem da nossa boca, muitas vezes nós falamos palavrões, xingamentos, a Bíblia fala que toda palavra torpe que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta diante do juízo. Então são muros que nós olhamos e falamos, eu não consigo parar. Eu não consigo deixar, eu não consigo passar por ele, a menos que ele caia, porque se ele cair é mais fácil. Você não precisa escalar. Muitas vezes nós estamos tentando vencer esses muros pela nossa própria força. Você tenta escalar e cai. Escala e cai. As muralhas de Jericó não podiam ser escaladas. Elas precisavam ser derrubadas para que o povo pudesse passar por elas. E é isso que Cristo faz, é isso que a fé faz. Quando nós temos fé, esses muros são derrubados. Você precisa acreditar e querer. Precisa acreditar, ter fé, e isto serão derrubados. Todos esses são muros que somente pela fé podem ser derrubados. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui. Muros que parecem intransponíveis, parece que é impossível de passar. Você olha para a sua situação, né, que nem eu vi a situação da minha irmã, ela era muito iracunda, raivosa. A das maiores dificuldades dela era vencer a raiva. Era um muro que parecia impossível dela passar, mas pela fé, pela graça de Deus, pela vontade, ela está conseguindo passar por isso. Há muros nas nossas vidas que parecem ser intransponíveis, mas pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho, pela fé na palavra, nós conseguimos. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa colocar nas mãos de Deus pela fé para que ela possa vencer esses muros. Segundo ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela opera a regeneração. Um exemplo maravilhoso que nós vemos aqui de regeneração é o exemplo de Raabe, que está aí no verso 21. Ó, diz aí, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Então nós vemos aqui que pela fé que Raabe teve no Deus de Israel, que estava destruindo as nações diante dela, ela não foi destruída. Muito pelo contrário, ela foi salva pela fé. A fé, ela nos regenera. A fé em Cristo, a fé em Deus, ela nos regenera. Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta, ela teve fé a ponto de ser contada na genealogia de Cristo. Raabe, ela é contada na genealogia de Cristo. Quando vai contando a genealogia de Cristo, Raabe está lá. Por quê? Demonstrando graça. Pela fé, você confia, você tem fé em Deus e Deus concede graça de perdão. A fé é isso. É pela fé que nós somos regenerados, é pela fé que nós somos perdoados. É pela fé que nós alcançamos o perdão de Deus, é pela fé que nós não somos condenados ao fogo do inferno. É pela fé que nós somos salvos. Raabe, a meretriz, ela foi regenerada, ela foi salva. E ela foi contada na genealogia de Cristo. Tem pessoas que olham e falam assim, mas uma meretriz na genealogia de Cristo? São pessoas que não entenderam quem é ele ainda. Quando a pessoa olha para Raabe e fala, isso é um absurdo, uma mulher dessa estar na genealogia de Cristo, é porque essa pessoa não sabe quem ela realmente é. É uma pessoa que tem uma percepção, uma mentalidade errada de quem ela é. Ela acha que ela é boa, ela acha que ela é santa, ela acha que ela é melhor do que Raabe, quando é que na verdade eu até diria, nós somos piores do que ela, porque ela creu e ela não tinha 66 livros para ler, ela não tinha um culto todos os domingos e sexta-feira, ela não participava da ceia, ela não tinha ouvido a cruz, ela não tinha ouvido acerca de Cristo, mas pela fé ela é contada entre os heróis da fé. E nós que temos tudo isso, muitas vezes desprezamos isso. Muitas vezes pisamos no próprio Cristo. Por quê? Porque nós somos muitas vezes uma vergonha
né, para esses homens, para essa galeria. Quando nós olhamos para essa galeria aqui, nós somos uma vergonha para esse povo. Nós somos uma vergonha, dizemos ser cristãos, mas nada temos com dessa fé. Por isso que eles são exemplo para nós. São exemplo para que nós possamos viver pela fé da mesma maneira. Eles fizeram a vontade de Deus na época deles, e se colocasse eles aqui hoje, eles faziam a vontade de Deus da mesma maneira. Isso é que é fé. É fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em todos os meios possíveis nós devemos fazer a vontade de Deus. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela opera grandes feitos. Nós vemos que pela fé homens fizeram grandes coisas. A fé tem esse lado de operar grandes feitos. Tem muitas pessoas que buscam só isso. Tem muitas pessoas que vão para a igreja para buscar só isso. Tem muitas pessoas que vão para a igreja para buscar só as grandes coisas que a fé pode fazer. Mas não é sinônimo de cristianismo. A fé, ela opera grandes feitos, mas a fé também é uma fé sofredora, que é o que nós vamos ver. Depois dele tratar dos grandes feitos da fé, ele vai tratar do sofrimento que as pessoas que por fé tiveram, foram apedrejadas, açoitadas, serradas pelo meio. Então a fé, ela opera grandes feitos, como nós vamos ver agora esses exemplos, mas a fé também, ela é uma fé sofredora. É o que nós vemos a partir do verso 32. Ele vai citar o exemplo de vários homens, né, que pela fé fizeram grandes coisas. Ele começa: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referirmos o que há a respeito de Gideão. Nós conhecemos a história de Gideão, sabemos como que Deus, pela mão de Gideão, né, ele livra o povo com 300 homens de milhares e milhões de pessoas. Então, pela fé, Gideão acreditou e foi. Nós vemos a história de Baraque e Débora, né, que era um juiz que também levou o povo de Israel contra um exército que parecia que era invencível. Sansão, né, que pela fé também exerceu grandes feitos, destruiu milhares, tinha uma força sobrenatural. Jefté, da mesma forma, livrou o povo de Israel. Davi, Samuel e os profetas. Aí ele vai dizer: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos inteiros. Reinos inteiros. Nós vemos aqui, esses que subjugaram reinos inteiros, nós podemos lembrar de Josué. Quando Josué entra da terra prometida, Josué expulsa todos os moradores de Canaã, todos os hebreus, jebuseus, heveus, todos aqueles que moravam em Canaã. Josué, pela fé, subjuga todos aqueles reinos. Ele continua: subjugaram reinos inteiros, praticaram a justiça. Pela fé, esses homens, eles praticaram a justiça, e nós podemos ver aqui que talvez ele esteja falando do profeta Samuel, que pela fé o profeta Samuel, ele praticou a justiça. Um dos profetas mais santos e retos das Escrituras, o profeta Samuel, ele julgava com retidão. Ele não aceitava suborno, ele não aceitava o suborno, como nós vimos, né, que os seus filhos depois dele veio aceitar. Então, pela fé, o profeta Samuel, ele praticava a justiça. Ele continua: obtiveram promessas, e nesse obtiver promessas aqui, nós podemos ter em mente os próprios israelitas que obtiveram a promessa da terra prometida. Deus prometeu eles a terra e Deus colocaram eles na terra. E pela fé eles herdaram essa terra. Então pela fé eles obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quando fala aqui de fechar a boca de leão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o exemplo de Daniel na Babilônia. Né? Daniel, porque desobedeceu o decreto do rei, o rei decretou que todos deveriam, por um dia, não me lembro ao certo, por um dia deveria dirigir as orações à imagem que ele fez dele mesmo. Daniel só orava a Deus. E o que aconteceu? Daniel foi pego e jogado na cova dos leões. Então ali pela fé, os leões não devoraram Daniel. Nós vemos também, nós só vem à nossa cabeça Daniel, mas na verdade também tem Davi. Davi que matou um urso e um leão, né? Eles não devoraram Davi conseguiu matar. E também tem Sansão. Sansão, na verdade, ele rasga a boca do leão, né? Pela fé, que nós vemos o exemplo. O autor continua falando dos grandes feitos que esses homens fizeram pela fé. Ele diz, verso 34, extinguiram a violência do fogo. Quando fala de extinguir a violência do fogo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego.
né, na Babilônia. O rei decretou que todo mundo deveria se ajoelhar diante da imagem que ele fizesse. Quem não se ajoelhasse seria jogado dentro da fornalha ardente de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelhavam diante de ninguém, a não ser do próprio Deus. Então o rei mandou que aumentasse o fogo, né, da fornalha 7 vezes mais, para que eles fossem jogados lá dentro. E eles aumentaram o fogo 7 vezes mais. Eles foram jogados lá dentro, mas o fogo não teve efeito nenhum contra eles. Então, pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. O fogo não os queimou. Ele continua. Escaparam a fio da espada. Nós podemos lembrar aqui de Davi fugindo de Saul. A fuga de Davi era constante. Saul estava sempre tentando matar Davi. Davi, pela fé, estava sempre escapando de Saul. Ele continua, da fraqueza tiraram forças. Nós podemos tomar aqui o exemplo de Sansão, né, que foi levado naquela situação pelo seu próprio pecado, e por seu próprio pecado ele esteve naquela situação, e no final da sua vida, ele já fraco, pela fé ele conseguiu forças para derrubar o templo lá e matou todos aqueles oficiais. Nós vemos também não apenas Sansão, mas o próprio Davi, né? Davi, que era pequenininho, foi diante do gigante Golias. Então, da fraqueza ali, Davi tirou forças para poder vencer aquele gigante, para poder livrar a nação covarde de Israel. Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fugas exércitos de estrangeiros. Esses aí o autor provavelmente está se referindo aos reis de Israel, que fizeram poderosos em guerra, eram reis poderosos. Davi, nós vemos que era um rei poderoso em guerra, que nunca perdeu nenhuma batalha. O rei Ezequias, né, que puseram os inimigos para fugir, o rei Asa, Uzias. Então ele provavelmente está fazendo menção aqui a esses reis que pela fé expulsaram esses inimigos. Ele continua no verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Provavelmente o autor está acertadamente, né? O autor ele está fazendo menção aí da viúva de Sarepta de Sidom, aquela viúva que Elias foi enviado à casa dela, né? E ali ele pediu pão, ela tinha um filho, estava prestes a morrer, depois esse filho vem morrer e Elias ressuscita esse menino. Pela fé aquela mulher recebe aquele filho de volta. E depois nós vemos aí o exemplo da sunamita, que acolheu o profeta Eliseu, que fez um quartinho para que o profeta Eliseu pudesse descansar. Ela era velha, o marido já era velho, eles não tinham filhos, né? E Eliseu falou que se ele pudesse fazer qualquer coisa. Então Geazi deu a ideia de um filho para eles. E Eliseu, pelo poder de Deus, né, aquela mulher concebeu. Mas um tempo depois aquele filho morreu. Ela foi desesperada atrás de Eliseu, que voltou, né, e pelo poder de Deus ressuscitou aquele filho. Então pela fé aquela mulher recebe os seus filhos. Então são grandes coisas, né, grandes feitos que pela fé foram operados. Então a fé ela opera grandes feitos, grandiosos feitos, né, para a glória de Deus. É possível grandes coisas serem feitas por intermédio da fé. Grandes muros, grandes barreiras, tudo não pode resistir pela fé. Nós precisamos acreditar. Nós sabemos que Deus ele é poderoso. Nós vemos que há doenças, né, que não têm cura, mas que pessoas recebem cura porque tiveram fé. Nós vemos que há pessoas, né, que parecem ser irrepreensíveis no seu viver, mas que pela fé, pela oração, essas pessoas vão sendo salvas. Então a fé ela opera grandes feitos. O quarto ponto que nós vemos aqui é que a fé que opera grandes feitos também é uma fé sofredora. A fé que opera grandes feitos também é uma fé sofredora. Ela é uma fé que opera grandes coisas, como nós vimos, mas ela também nos leva as pessoas a sofrerem. Ela não somente é boa, oba, né? A fé também leva as pessoas a sofrerem. E nós vemos isso aí a partir do verso 35 da parte B, diz assim, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Esses aqui é totalmente diferente daqueles. Eles tiveram fé,
mas eles não obtiveram grandes feitos, eles tiveram fé, muito pelo contrário, eles tiveram fé, mas eles morreram, eles sofreram por causa dessa fé. Ele diz, alguns foram torturados por não aceitar o seu resgate para obter superior ressurreição. Aqui nós não sabemos exatamente de quem o autor está falando, mas na tradição há relatos de um escriba, né, que foi açoitado, que foi morto, mas não negou a sua própria fé. Ele diz, outros, verso 36, outros por sua vez passaram pela vergonha, escárnio e açoites. Nós vemos aí que o autor pode estar se referindo ao profeta Micaías, que quando foi chamado pelo rei Acabe, por Josafá para falar da palavra de Deus, foi esbofeteado na boca pelo falso profeta Zedequias. Nós vemos isso no livro de Reis. Também ele pode estar se referindo ao profeta Jeremias, né, que profetizava, que era açoitado, que era maltratado, que foi jogado dentro de um poço de lama, para não dizer de outra coisa. Então, esses aí, pela fé, eles sofreram, e sofreram muito. Açoites, escárnio, algemas e prisões. Ele continua, verso 37, foram apedrejados, pela fé alguns foram apedrejados. Nós podemos tomar aqui como exemplo o caso de Nabote, que tinha uma vinha e que foi apedrejado, né, porque a rainha Jezabel queria muito aquela vinha e ele não quis vender, então Nabote foi apedrejado por causa dessa vinha. Ele continua, provados, cerrados pelo meio. A Bíblia não diz, mas é uma tradição rabínica que diz que o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio, a mandato do rei vivo, com serrote mesmo. Com serrote esse homem foi cerrado ao meio. Então a fé, ela é sofredora. A fé ela nos leva muitas vezes por caminhos de sofrimento, mas ela é a fé que salva. Foram mortos a fio de espada. Nós podemos tomar o exemplo aí dos profetas que a rainha Jezabel mandou matar, como o próprio Elias diz, né, quando ele está diante de Deus, Senhor, mataram os seus profetas e arrasaram os seus altares, só eu fiquei. Então aqueles profetas, pela fé que eles tinham em Deus, eles foram mortos a fio de espada. Eles andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Aqui, há muitas pessoas que andaram assim, mas a primeira pessoa que vem na nossa mente é o próprio profeta Elias, né, que andou daquela maneira, vestida com roupas que não eram roupas finas na época, era maltratado e etc. No verso 38, o autor diz algo extraordinário acerca desses homens. Ele diz, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens porque eles viveram pela fé. Ele continua, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Aí nós vemos que esses homens, pela fé, eles sofreram. Pela fé, eles sofreram. Todos esses, pela fé, sofreram muito, pois eles estavam certos da alegria para onde ia. A fé, ela é sofredora. Nós vemos isso na história de toda a igreja do Novo Testamento. É impossível um cristão querer viver uma vida cristã sem sofrimento, porque a fé, ela é sofredora. Nós vemos isso na história de toda a igreja, nós vemos isso na história do principal do apóstolo Paulo, que há mais relato de sofrimento. Foi fustigado, recebeu uma quarentena de açoites, menos um, foi apedrejado, foi lixado, foi arrastado e jogado para fora da cidade como morto. Então toda a história da fé é uma história de sofrimento. E como que os hebreus estavam querendo deixar a fé por causa do sofrimento? Não faz sentido algo assim. É por isso que o autor escreve para dizer exatamente isso. A fé ela opera grandes feitos, mas a fé também é uma fé sofredora. Todos nós que somos cristãos não estamos isentos do sofrimento. Todos nós que somos cristãos não estamos isentos do sofrimento da fé. Porque tem pessoas que na primeira provação, na primeira tentação, na primeira provação que ela passa, ela já quer abandonar a igreja, já quer abandonar a fé, já quer abandonar a palavra, já quer abandonar a vida cristã. Porque acha que a fé é só oba-oba, né? É só grandes feitos, é só cura, milagre, prosperidade, riqueza, é só profetizar, é só falar em línguas, é só fazer isso e fazer aquilo, mas a fé é uma fé sofredora. A fé, ela expressa sofrimento. Todos aqueles que são da fé sofrerão perseguições.
O próprio Jesus ensina isso. No mundo tereis aflições. Paulo, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Então, a fé é uma fé sofredora. É uma característica do verdadeiro cristão o sofrimento. Nós não devemos esperar uma vida cristã sem sofrimento, porque os sofrimentos são características do cristão. Pedro fala sofrimento igual aos que vocês estão sofrendo, estão passando na irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Então, os sofrimentos é uma característica da fé. E quinto ponto que nós vemos aqui, e último ponto que nós vemos aqui é o objetivo final da fé. O objetivo final da fé é a perfeição. A fé nos conduz para a perfeição. A fé nos pega nesse mundo e trabalha de maneira que nós vamos caminhando para a perfeição com a volta de Jesus Cristo. Verso 39, verso 40 diz assim, ora, ele vai fazer aqui uma comparação, o autor ele vai fazer uma comparação finalizando, ele faz uma comparação entre aqueles heróis da fé e nós hoje, a igreja, os hebreus, dizendo que todos seremos aperfeiçoados juntos no dia de Cristo. Ele faz uma comparação, ele diz assim, ora, todos esses obtiveram um bom testemunho de haver agradado a Deus. Todos eles obtiveram um bom testemunho porque eles agradaram a Deus pela fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aqui, eles obtiveram a concretização de algumas promessas, mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Existem promessas e existe a promessa. A promessa era a promessa de Cristo, a promessa do reino messiânico. Todos eles obtiveram a concretização de algumas promessas, como a terra prometida, mas eles não obtiveram a concretização da promessa, que é a vinda de Cristo, que é o reino messiânico. Aí ele diz, por que eles não obtiveram? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoados. Esse versículo é muito difícil, mas nós entendemos que esse versículo diz o seguinte, nós obtivemos algo superior a eles, por quê? Porque nós temos o pleno conhecimento claro de Cristo. Nós temos o conhecimento claro de Cristo. Eles não viram Cristo, eles não sabiam qual era o nome do Salvador. Olha para vocês verem, eles não sabiam qual era o nome do Salvador, não sabiam como que o Salvador ia morrer, não sabiam em que lugar que o Salvador ia morrer, não sabiam qual era o nome dos pais terrenos do Salvador, eles não sabiam praticamente só o básico acerca do Salvador, enquanto que nós já sabemos tudo. Nós já sabemos sobre praticamente toda a vida de Cristo, porque está relatado no Evangelho. Então, nesse ponto, nós somos superiores e nós temos maior responsabilidade, porque quem mais sabe, mais é cobrado, justamente. Quem mais sabe, mais é cobrado. Mas, o ponto importante aqui é que tanto eles quanto nós vamos ser aperfeiçoados, vamos receber a perfeição total na vinda de Cristo. Nós sem eles não fossem aperfeiçoados. Então, na vinda de Cristo, nós seremos aperfeiçoados, nós receberemos a perfeição juntamente com Cristo. O fim da fé é a perfeição em Jesus Cristo. A fé ela nos conduz à perfeição em Cristo. No dia de Cristo, na sua vinda, todos nós juntos, como um só povo, né? Aqui nós vemos que há um só povo, uma só igreja, todos nós seremos perfeitos na presença de Cristo. A perfeição é só no dia que Cristo voltar e todos nós seremos perfeitos. Tanto esses heróis, quanto nós aqui hoje seremos perfeitos. O objetivo final da fé é nos tornar perfeitos na presença de Deus. Por isso nós devemos permanecermos firmes até o fim na fé, com os olhos em Cristo, com os olhos na eternidade. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás, nós devemos permanecer firmes até o fim. Glória a Deus. Nós vamos